Hoje eu tô recebendo a Ana, da Magari Blue. É assim que fala, né, Ana? A Ana faz todas as nossas viagens. Eu adoro o trabalho dela e tô muito feliz dela ter aceitado esse bate-papo. Que eu propus, né, da gente tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas sobre viagem. Eu elaborei algumas perguntas. Eba. E espero que vocês gostem, que a gente consiga esclarecer algumas coisas. Legal, é sempre gostoso falar de viagem, né? A Ana Cristina é uma cliente super querida nossa, desde a sua lua de mel. E então adorei o convite, obrigada. Obrigada conversar a você. Um pouquinho sobre outros lugares do mundo. Ana, eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouco sobre o seu trabalho e a história do blog, a agência, como que funciona tudo isso. Magari Blue é o primeiro blog que também virou uma agência de viagens aqui no Brasil. Então eu comecei o blog em 2011, quando eu morava em Roma. Na época eu advogava, não trabalhava com turismo. E estava fazendo um mestrado em Direito lá, então eu comecei escrevendo sobre a vida na Itália, as dicas de viagem pela Itália, pela Europa que eu fazia. E aí depois as coisas foram tomando esse rumo, o blog foi crescendo, até que em 2014 eu decidi lançar a agência também, que veio como até uma resposta que eu tinha muitas solicitações de seguidores que queriam que eu organizasse as viagens para eles. E eu dava todas as dicas, montava o roteiro, mas eu não conseguia acompanhar até o final porque eu não tinha como fazer as reservas. Então eu decidi começar a agência, enfim, a gente está baseados aqui em São Paulo, é uma agência pequena, boutique, a gente quer continuar assim, somos 4. É muito gostoso o ambiente. O ambiente é gostosinho e a gente proporciona uma proposta de adicionar sempre conteúdo à viagem. Como o blog ainda existe, a gente ainda tem um trabalho forte nas redes sociais, aqui no Instagram, no YouTube, a gente faz guias personalizados, né? Você lembra dos livrinhos? São maravilhosos os guias. Quem não segue tem que acompanhar, porque tem ótimas dicas. Que bom. Não tem nada melhor do que cliente feliz, é a melhor satisfação pra gente. Então aí a gente faz esse trabalho e aí a gente cuida de todas as reservas como uma agência tradicional. Mas agregando esse diferencial. É isso, exatamente. Bacana. Bom, Ana, eu vou começar perguntando, que eu acho que é uma coisa que tá em alta. Qual seria um bom roteiro para quem está indo a primeira vez para a Ásia? Para a Ásia, legal. Eu acho que uma boa forma de se iniciar na Ásia, vamos dizer assim, porque não só pela distância, por estar do outro lado do globo, mas também pela questão cultural, eu acho que uma boa porta de entrada é o Sudeste Asiático. Então eu gosto muito de fazer aquele roteirinho de Tailândia com a antiga Indochina, que é Laos, Camboja e Vietnã. Tá. É um roteiro que proporciona diversos tipos de destinos, de propostas, de espiritualidade, de cultura, de religião. Ao mesmo tempo tem metrópole, dá para fazer com praia também. Então tem um pouquinho de tudo. E é uma viagem que já dá pra gente, com a nossa cultura daqui brasileira, começar a sentir um pouquinho o que é o budismo, como que é a vida na Ásia, enfim. Essa cultura diferente. Muito diferente. A comida, eu acho que é uma ótima iniciação. Um roteiro lindo. Legal. Eu adoro. Uma experiência diferente e, como você falou, um mix, né? De várias coisas. Só que é uma viagem, assim, importante dizer, que é uma viagem um pouco mais corrida. Tá. Porque tem muito passeio, tem muita atividade, tem muito tempo, tem muita visita. Dá pra colocar alguns destinos pra relaxar, alguns hotéis na praia, enfim, mas é mais geral, pra explorar mesmo. É mais pra explorar, tá? Não é tanto contemplativa, vamos dizer assim. E uma outra dúvida que até é minha também, e América do Sul? Porque acho que a gente tem bastante coisa aqui perto, né? E América Latina também. É um bom custo-benefício ou isso é lenda? Depende. Se você organiza com antecedência, não tem um prazo, né, que a gente fale, mas assim, de 6 meses para mais, você consegue boas tarifas de aéreo, porque o aéreo acaba impactando muito no orçamento da viagem. Muito. Mas se você resolve assim, eu quero ir semana que vem ao feriado da Páscoa, eu quero ir para Mendoza, na Argentina. Vai estar caro se tiver disponibilidade ainda. Então, quanto antes conseguir se organizar, é melhor. Mas conseguindo com um tempinho de antecedência, pegando uma tarifa boa de aéreo, assim, mesmo as capitais do Chile, da Argentina, Santiago, Buenos Aires, são cidades lindas, que tem muita coisa para fazer, para todas as idades, viagens casal, viagens família, com criança, enfim.
que dá pra fazer uma viagem com custo-benefício bacana. Legal. É isso que eu ia perguntar. Quais lugares, assim, você indicaria? Pra... Sim, eu acho assim, são sem erro. Aí, por exemplo, Mendoza, na Argentina, se conseguir uma tarifa legal de aéreo, não é, assim, depende do hotel que você escolher. Tem alguns hotéis em vinícolas que são mais caros, mas dão uma experiência diferente, porque você tá ali na vinícola, você tá vivenciando aquilo, você entra mais no clima, vamos dizer assim. Tá. E, por outro lado, tem hotéis na cidade também, que às vezes tem um custo-benefício melhor. Então vai muito de quanto que você quer gastar, do que pra você é mais importante. Aí pensando um pouquinho mais pra cima, né? Guatemala é super legal, Nicarágua é diferente, a gente falando, né, mais de América Latina, que tem uma questão de natureza muito forte nesses dois países, que são diferentes entre si, mas enfim, a gente tá falando de América Central, e eles têm praia. Então, por exemplo, na Nicarágua tem lagos enormes que tem vulcões no meio do lago. Não sabia disso. É super interessante. Eles tiveram recentemente alguns problemas lá de segurança, mas enfim, é muito difícil hoje em dia você perguntar que lugar do mundo é 100% seguro. Sim. Nem aqui, né? Então, eu acho que a gente não pode parar de viajar por conta disso, só tomar alguns cuidados essenciais. E a Costa Rica tem praia, tem parte toda de mata, de floresta. E até tem muita gente explorando, assim, saindo, né, indo um pouco mais pra cima também, até Cuba, né? Sim, muita gente optando pra ir pra lá e tal, aí não sei. Cuba é bem interessante. Cuba é uma proposta parecida, mas um pouco diferente, no sentido que, como eles vêm desse regime socialista já há muitos anos, muito enraizado ainda, todo mundo brinca que parece que você chega lá, você tá num filme dos anos 50, parece que parou no tempo, os carros, as construções e tudo mais, mas é uma experiência e tanto, é muito diferente do que a gente vê aqui, principalmente quem mora em São Paulo, em cidades grandes. E também tem a parte de praia, que é linda, pra quem gosta de mergulho, também tem lugares bem legais pra ir. Bom, vamos falar de um assunto que eu acho que é muito procurado, você é muito procurada. Lua de mel. Sim. A gente fez, né, a nossa lua de mel com a Ana. Foi maravilhosa, uma experiência muito bacana. O que você indica normalmente para um roteiro de lua de mel? Eu acho até que a gente conversou sobre isso quando a gente estava fazendo as reuniões para a lua de mel de vocês. Que eu não gosto de falar, esse destino é muito lua de mel, porque depende muito do perfil do casal. Então eu sempre falo assim que a viagem dos sonhos, a viagem ideal, vamos dizer assim, pro casal é aquilo que é a cara deles, né? Então, claro, tem casais que tem super a cara de destinos mais românticos, mais paradisíacos, outros não, né? Então, assim, aí com isso a gente faz uma consultoria na agência, não só pros casais no lua de mel, mas para qualquer tipo de viagem, porque a gente acredita muito que as pessoas são diferentes entre si e elas procuram também propostas diferentes conforme cada viagem, né? Então, às vezes, até você tem um perfil, mas se é uma viagem de lua de mel, você busca uma coisa, se é uma viagem em família, você vai buscar outra. Então, por isso que a gente acha que a consultoria é tão importante. E aí, a partir daí, a gente consegue entender melhor o que cada um espera. Os casais também, muitas vezes, são diferentes entre si. Então, o noivo quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E aí, exatamente, a gente agrada um pouquinho, né? Então, vamos ceder aqui, ela quer muito fazer isso, você pode acompanhar e depois ela vai fazer aquilo com você, tá bom. Aí a gente vai chegando no meio termo. E com isso, a gente consegue oferecer uma viagem que seja a cara deles. Pra dizer assim, pra responder a sua pergunta, os destinos que mais são procurados são as ilhas paradisíacas, como Maldivas, Seychelles, são bastante procurados pra lua de mel. A gente faz muito Itália na lua de mel. A gente faz muito França também, como alguém aqui fez. E era muito isso que você falou, né? Porque a gente chegava e falava, não, a gente quer uma viagem com cara de lua de mel. Então, né, romântico, tranquilo, pra poder curtir o casal. Mas esse era o nosso, né, o nosso perfil. Sim. E às vezes mas vocês também não queriam ficar largados numa praia, né? O tempo todo. A gente não queria praia tanto, a gente queria mais Europa, né? Pra poder fazer um mix. Foi muito a gente faz muito África do Sul também, que dá pra fazer um mix bem legal de cidade com natureza, experiência de safari, aí a gente combina com alguma outra ilha. Enfim, são algumas ideias, mas de novo, tem de tudo, né? Vai do gosto do freguês. Bom, e falando sobre Maldivas, que acho que é o sonho de muitas noivinhas, né?
Todo mundo falava, como assim, você não vai para as Maldivas? Eu lembro que você me falava pois é, eu não vou para as Maldivas. Mas qual a melhor época? É possível fazer um roteiro sem gastar muito? Porque a gente ouve falar que é super, né, super caro. Enfim, acho que isso já mudou um pouco, né, também. Então, sobre a época, dá pra ir o ano inteiro pras Maldivas, mas a época de chuva vai de maio até novembro, mais ou menos. Então, se você não quer ter nenhum risco de pegar chuva, hoje em dia é muito difícil também, né? Porque mesmo na época de tempo firme, pode pegar um dia nublado, Sim. enfim. Mas esse período é mais chuvoso. E também varia, pode ser que você vá, a gente tem clientes que fecharam a de mel no meio também da estação chuvosa e pegaram só dias de sol. Outros pegaram um dia ou outro nublado, outros pegaram uma chuvinha e já teve gente que pegou chuva. É porque é um lugar, né, que é muito instável mesmo, né? Então tem que estar ciente disso. Sim, e aí nessa baixa temporada os preços são melhores. Tá. Mas não é um destino barato. Uhum. Até porque é um destino muito isolado, que, enfim, tudo pra chegar lá é muito remoto. O aéreo já vai ser mais caro. Exatamente. Né? Então isso impacta. E você fica também ali preso naquele hotel, então você tem que às vezes gastar no hotel, né? Exatamente. Você acaba frequentando os restaurantes do hotel e, enfim, a maioria não inclui na diária. Uhum. Mas tem centenas de opções de hotéis que tem, assim, uma escala de preços muito diferentes. Então não dá pra dizer que é um destino barato, mas você também tem coisas super exorbitantes, muito exclusivas, e outras não Meio tanto. Então a gente também consegue algumas condições de parcelamento, que ajuda bastante, às vezes, a viabilizar uma viagem, a questão do pagamento. E dá pra mesclar também com outro destino, né? Sim, então, é uma combinação muito clássica fazer Maldivas com os Emirados Árabes por conta do aéreo, porque é muito fácil, você voa daqui pra Dubai e depois de Dubai para as Maldivas. Dá pra combinar também por conta do aéreo muito fácil com Istambul ou com a Turquia, enfim, a gente faz inclusive roteiros assim. A gente faz Maldivas e também Istambul e também Capadócia, enfim, algumas outras coisas na Turquia. Fica lindo o roteiro. Imagina. Mais fora do óbvio, vai fazer com Sri Lanka, que a gente também já fez na agência. Nossa. Que combina super fácil. E foi um roteiro lindo, que é um roteiro mais assim de cultura, de espiritualidade, um pouco de natureza também, junto com Maldivas. E pra quem quer ir mais, como você estava falando, né, pro lado asiático mesmo, entrar ali pra Ásia, pra fazer Tailândia, Japão, também dá pra combinar. Possível. Dá pra combinar. Eu vi que tem gente fazendo Japão, né? Sim. Aí sabe uma coisa que é até legal falar? A Itália agora tem um voo que não é diário, mas que faz Roma a Maldivas. Então é muito legal, inclusive, pensar num roteiro às vezes. Itália, a gente já fez Itália, França, combinando com as Maldivas. Que isso ninguém pensa, né? Mas pra quem às vezes tem um pouquinho mais de tempo, pode fazer um destino paradisíaco com a Europa. Bacana. Bom, então já que estamos falando de Europa, eu ia perguntar sobre isso. Verão europeu sem ser o tradicional que a gente já, né, conhece. O que tá em alta? O Portugal tá super em alta. A Comporta tá... Quando você esteve lá agora. Ai, amei. Você amou? Amei. Então nossa, tá super amei. em alta. É um destino assim que a gente vê como tendência. É uma praia pertinho de Lisboa. Você melhor que eu pode contar pra todo mundo a tua experiência lá. Vale muito a pena. Gostei bastante. É muito perto de Lisboa mesmo. Muito fácil. Tem uma infraestrutura bem legal, assim, de rodovia, né? Porque acho que é importante também. De fácil acesso. De fácil acesso. Gostei muito. Nossa. Legal. E o hotel também era maravilhoso. Que legal. Foi o Quinta da Comporta. Quinta da Comporta. Valeu muito a pena. É um hotel super novo, né? Sim. A gente pegou o hotel, tinha 2 meses. E, nossa, adorei. Que bom. E um outro destino, assim, pensando mais fora do óbvio, eu acho que é Montenegro, que eu até estive agora também. Diferente. Agora eu fui finalzinho de junho, começo de julho, e eu fiquei encantada. É um país lindo, em que as cidades são muito perto uma da outra, então você pode usar uma base só para conhecer vários lugares diferentes. Que tem tem bastante história, são cidades muradas, medievais lindas. E tem também o agito da badalação. Sim. Então, principalmente quem fica em Budva, que é uma das cidadezinhas de Montenegro, dá pra fazer passeio de barco. Ai, lindo demais, fiquei encantada. E aquela parte de Riviera Turca? Também, bem legal. A Turquia teve um período que estava mais
em baixa, vamos dizer assim, infelizmente, por conta dos problemas políticos e, enfim, de segurança que eles tiveram. E a gente fica muito feliz de ver a Turquia voltando com força total, porque é um país incrível, que é exatamente o que a gente vem falando nesse bate-papo, né? De você misturar história com praia, com destino mais badalado. A Turquia agrada muita gente. E tem voo direto também da Turquia. Isso é muito bom. E lugares mais exóticos, como Tibete, Omã, Butão, você indica? É para todo mundo? Qual a melhor época? Enfim. Então, eu acho assim, por exemplo, se a gente falar de Tibete e Butão, tem uma proposta bem semelhante entre os dois países. Eu acho que não é, minha opinião, tá? Eu acho que não é uma primeira experiência na Ásia. Tá. Como eu falei, né? Eu acho muito legal fazer, por exemplo, um Sudeste Asiático com a Tailândia, que é um país que você tem forte essa parte cultural, essa parte da religião, do budismo. Mas, ao mesmo tempo, você tem metrópole, você já tem uma coisa um pouco mais globalizada, assim, do que o Butão, que é super, hiper isolado e restrito ao turismo. Tradicional. Exatamente. Então, assim, eu acho que é legal você chegar num país assim como a Tailândia, em que você tem essa experiência, mas não é tão chocante. É mais aberto. É mais aberto. Ao Ocidente. Exatamente, já tá mais globalizado. E aí, se você gostar, se aquela cultura te impactar, se você tiver interesse, se você gostar daquilo que você tá vendo, vale muito a pena. Eu fui pro Butão, eu fiz exatamente isso. Eu fiz primeiro a viagem do Sudeste Asiático, depois eu voltei pra fazer o Butão. Tá. E foi uma viagem transformadora pra mim, assim. Pra mim foi um divisor de águas, inclusive, eu mudei muito, inclusive a forma como eu me comporto em situações do dia a dia. Porque eu acho que, assim, o budismo como filosofia, como religião, como quer que a gente chame, ele tem conceitos muito fortes e de valores, assim, que eu acredito. Não sou budista, mas eu me identifico com algumas coisas do budismo. Então, pra mim, foi uma experiência incrível. Eu acho que ela, por exemplo, o Butão, o Tibete, não é pra todo mundo, no sentido que não é pra quem não se interessa por isso, sabe? Você vai ter ali uma experiência bem raiz mesmo. Tradicional bem mesmo, tradicional. Pra conhecer a cultura Exatamente. E fazer uma imersão naquilo. Exatamente. E também a questão do Butão, muitos passeios são ao ar livre, tem muito trekking, tem montanhas, né? Você tá no meio dos Himalaias, assim como no Tibete. Então também você tem que ter um preparo físico, você não precisa ser um atleta, até porque eu não sou. Mas você também não pode ser aquele tipo de pessoa que não gosta de fazer caminhada ou que tem alguma dificuldade de locomoção, vai ser um pouco mais difícil a viagem. Entendi. E falando de Omã, eu já acho que pode até ser uma primeira vez no mundo árabe, dá pra combinar Omã, porque Omã é muito fácil, tem aquele hotel Six Senses Zig Bay, que é maravilhoso, que fica um pequeno trajeto, algumas horinhas de carro de Dubai ou de Abu Dhabi. Então você pode fazer uma experiência nos Emirados. Fazer um aliado hoje. Isso, e ir até lá. E que é lógico, que é exótico, é um pouco fora do comum, mas eu não acho tão chocante quando você já tá tendo uma experiência em algum país árabe, sabe? Entendi. Não é tanto essa diferença que a gente falou. Eu acho. Bacana. Eu ia até me estender um pouco e te perguntar sobre Jerusalém, Terra Santa, porque acho que a gente tem muito essa dúvida, quer organizar, mas quer organizar com o propósito então religioso, né? Com o guia certo para me explicar. É possível, né? Claro. Vocês fazem isso também? Sim, nós fazemos bastante. Nós fazemos roteiros tanto só Israel, quanto só Jordânia, até temos clientes que estão agora na Jordânia, quanto os dois países combinados, porque eles são muito fáceis de combinar entre si. E assim, a questão da religião é muito forte nos dois, porque na Jordânia também tem o Monte Nebo, que foi o lugar onde Moisés avistou a Terra Santa, onde dizem também, enfim, que tem a questão do Mar Vermelho, tem o local onde Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então tudo isso, assim, arrepia, né? Eu já estive lá, voltei assim, encantada e impactada mesmo, porque é muito forte, né? E a importância de ter alguém explicando, tem que ter né? Não dá pra porque fazer às assim, vezes você pega, o seu olhar não enxerga, né? No primeiro momento, tudo, a gente não consegue. Eu acho que não dá pra fazer sem guia. Eu não recomendo por isso, porque você pode até saber os lugares que você tem que ir, você pode até alugar um carro e ir, apesar de que não acho tão fácil assim também, não é como pegar um carro nos Estados Unidos ou na Europa. Mas enfim, se você é um viajante muito descolado, até dá pra fazer.
mas você perde muito em riqueza de informações e da viagem, sabe? E aí a gente faz muito isso, dependendo do perfil do cliente, do que ele busca, inclusive da religião que ele tem, a gente coloca guias que vão dar aquele respaldo. Então a gente já fez esse tipo de viagem para judeus, para evangélicos, para católicos. Todo mundo volta muito feliz, porque na verdade é o berço de tudo ali. Exato, muito bacana. É uma união. Sim, com certeza. Que bom, fiquei muito Deveria feliz, ser, pelo menos, né? Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu Obrigada, convite, desse bate-papo. Adorei. Também, adorei. Espero que tenha... Quem sabe a gente consegue outros, né? Pra falar de outros Claro, destinos. é só chamar que eu venho. Vou adorar. Obrigada, Ana. Obrigada a você.